Bom dia, queridos alunos e alunas do Chicão, como é que vocês estão? Bem, aqui quem fala é a professora Lara e para a aula de hoje nós vamos falar um pouco das características políticas, econômicas, sociais, das sociedades chamadas sociedades orientais antigas, entre elas Mesopotâmia, Egito, os hebreus, os fenícios e os persas. Não deixem de ver esse vídeo até o final. Grande beijo! E no vídeo de hoje estudaremos a Mesopotâmia e o Egito. Ele será dividido em 3 partes e 2 vídeos. Não perca e assista todo o vídeo, hein? Para iniciar as características dessas sociedades, vamos iniciar com a economia. Galera, economia tem muito a ver com produção, com quem produz, quem fica ou obtém a riqueza, né? Quem produz a riqueza, quem fica com a riqueza. E a gente hoje vai abordar as características gerais dessas sociedades. Bom, gente, essas sociedades elas vão ser consideradas que a gente chama de sociedades hidráulicas. O que é uma sociedade hidráulica? Gente, é uma sociedade que utiliza como maior fonte de produção e riqueza a água, não é? As formas que eu tenho de trabalhar com a água, a utilizar a água para o meu benefício próprio. Então, vai ser nessas sociedades que vai surgir o que a gente chama de processos de irrigação, ao desenvolvimento da agricultura. Justamente, galera, porque eles estão no que a gente chama de crescente fértil, tá? Crescente fértil é uma região que vai desde o Golfo Pérsico, que hoje mais ou menos onde fica o Kuwait, tá? E vai até o Egito. Ele passa pela Síria, pelo Líbano, por Israel, né? Até um pedacinho do Iraque, que é onde tinha essas civilizações antigas, e ela o quê? Vai até o Egito. É uma região que tem muitos rios e por isso tem muita possibilidade de eu conseguir cultivar a minha agricultura, o meu alimento. Então vai ser muito forte aí a agricultura, a pecuária e também o comércio, tá? Principalmente quando a gente fala dos fenícios, né, que vão ser assim os iniciantes aí basicamente, né, do comércio. Vocês pensam que o comércio ele surgiu somente com a Revolução Industrial? Não, ele foi muito antes. Ele foi inclusive herdado dos fenícios, que a gente vai ver inclusive no próximo vídeo, tá bom? Gente, outro aspecto muito a ver com a economia aí dessas sociedades antigas, tá? Como é que eles vão produzir a riqueza, quem vai produzir a riqueza, é o que a gente chama de servidão coletiva. Tá? O que é essa servidão coletiva? Gente, todas as terras dessas sociedades basicamente vão pertencer a um estado, tá? Lembrando que o coletivo não tem muito a ver com questão assim de todos têm a mesma função ou todos distribuem igualmente, né, a minha produção ou a minha riqueza, tá? Essa servidão coletiva, ela tem mais a ver com a obrigação de você produzir para o Estado. E o Estado ele vai o quê? Te dar as condições mínimas para você sobreviver, uma terra ou algo assim, né? Para que você consiga cultivar. Mas a gente vai ver muito, galera, que essa galera que vai cultivar, essa galera que vai produzir a maior parte dessa riqueza vai ser justamente a classe social que vai estar mais abaixo no que a gente chama de uma hierarquia, que é o próximo tópico que a gente vai falar sobre a política e a sociedade aí dessas civilizações orientais. Galera, como eu até adiantei um pouco antes, né? A política tem a ver com uma organização. Como é que essa sociedade vai se organizar? Como é que elas vão ditar as regras? Quem é que vai mandar? Quem é que vai obedecer? Bem, gente, a política dessas sociedades vai ser muito voltada por um poder centralizado. Claro que a gente tem algumas exceções, como os fenícios e os sumérios, né? Que vão se organizar numa espécie bem parecida como uma cidade-estado, né? Porém, a gente pode dizer que a maior parte dessas sociedades, elas vão ter uma hierarquia em que eu vou ter uma pessoa, basicamente, né, ou um grupo social que vai comandar ou dominar o outro, tá? É muito comum nessas sociedades o que a gente chama de regimes teocráticos. O que é um regime teocrático? É uma política muito aliada à religião. Ok? Então, vai ser muito comum dentro dessas sociedades o que? Um poder central, né, um político, um governante, que é o que também ou um representante ou até considerado o próprio Deus, como é no caso do Egito.
Essa sociedade, ela vai ser hierarquizada também estamental, galera. O que é uma sociedade estamental? É que vai ter muita pouca mobilização social. Então, se eu nasci um camponês, é bem provável que eu vá morrer um camponês. É muito difícil eu me tornar uma espécie de nobre, uma espécie de chefe militar, né? Ou até no Egito um faraó. Então, é muito difícil a gente conseguir essa mobilidade social, ok? E essa sociedade, ela vai ser muito pautada no que a gente chama de mão de obra compulsória, tá? Esse termo está muito colocado, principalmente quando a gente fala do Egito pelo livro de vocês. Então, essa servidão coletiva que a gente fala é nada mais que ela vai se tornar como uma mão de obra compulsória, ou até que a gente fala, né, mão de obra escrava ou mais barata, que é obrigar a pessoa a trabalhar além do que ela pode trabalhar. Beleza? Então, agora que a gente entendeu um pouco a política e a sociedade, a gente vai para a base. A gente consegue entender bem melhor o que é uma religião para essas sociedades. Então, vamos lá, gente. A religião, muito dessas civilizações antigas orientais, vai ser muito baseada no que a gente chama de politeísmo. O que é um politeísmo? É uma religião que acredita em vários deuses, tendo como exceção os hebreus, né, que são conhecidos justamente por criarem uma religião monoteísta, né? Uma religião que vai, inclusive, ter muita influência, inclusive, na nossa sociedade, inclusive nas sociedades orientais, né? Que a gente vai ver, inclusive, com o Império Romano, né? Mais pra frente, beleza? O Egito, a gente vai ter o que a gente chama de antroposomorfismo, tá? Que é uma divindade que vai ser representada por um animal. Então, vai ser muito comum, gente, a foto, por exemplo, assim, do Anubis, né? Uma foto de um animal junto com o corpo de um humano, né? Então, eles associam muito os animais a deuses. Para eles, é muito comum essa associação, né? Principalmente os gatos, né? Que vão ser, assim, animais considerados mágicos ou até considerados a personificação de deuses, enfim. Então, vai ser muito comum usarem a cabeça, né? De um animal e o corpo de um humano, né? Para representar um deus, ok? Bom, galera, agora que a gente entendeu um pouco das características aí políticas, sociais, né, e as religiosas e as econômicas, a gente vai passar a entender especificamente essas sociedades orientais, iniciando uma revisão sobre a Mesopotâmia. Eu peço que vocês continuem assistindo esse vídeo até o final, porque eu vou colocar e adicionar informações novas ao material que eu já disponibilizei para vocês, ok? Então não deixem de acompanhar esse vídeo. Gente, galera, a gente viu, né, que a Mesopotâmia, ela vai ser uma das primeiras civilizações antigas a surgirem. Não vai ser a única, né? Porque vão ter diversas outras civilizações, como inclusive na América, né? Que a gente vai ter inclusive os maias lá ali naquele norte, né? Centro-norte aí da América. Então não vai ser a única, mas vai ser uma civilização, né, muito importante, principalmente para o desenvolvimento da escrita, do direito, inclusive, e da ciência. Então, é muito importante que a gente compreenda. Primeira informação que vocês devem ter e com certeza devem lembrar é que Mesopotâmia ela é constituída por diversos povos, tá? Ela não é unificada, ela não é construída por um povo só. Eram diversos povos que viviam naquela região. É claro que houve momentos de unificação, de império, que a gente vai ver um pouquinho aí nesse vídeo. A Mesopotâmia, gente, ela vai ser uma região que fica mais ou menos hoje, né, entre o Kuwait, o Iraque, né? É muito comum a gente vai ver. E ela fica entre dois rios, tá? Localizada aí entre o rio Tigre e o rio Eufrates, tá bom? Ela vai ser uma região formada, assim, bem conhecida, né? Por ser a pioneira da escrita, né? O processo de desenvolvimento agrícola, né? Código penal, táticas de guerras e é muita treta que aconteceu isso, tá? Mas os principais povos que vão constituir essa região vão ser os sumérios, os acádios, os amoritas, também chamados de babilônios, e os assírios e por fim os caldeus.
Vamos começar então a falar um pouco dessa história dessa Mesopotâmia, né? Começando pelos os sumérios. Gente, há mais ou menos assim no período neolítico, né? Mais ou menos assim 11.000, né? Antes de Cristo, é muito ano aqui, ó, anterior, né? Começaram a surgir as primeiras cidades. E mais ou menos entre 2.800 a.C. a 2.000 a.C., um povo aí vai surgir, vai ser conhecido como os Sumérios, tá bom? Gente, os Sumérios vão ser povos que vão ser muito importantes para o desenvolvimento do que a gente chama da escrita, né? A escrita que vai surgir mais ou menos em 4.000 a.C. Então, eles vão criar uma escrita chamada cuneiforme. Inclusive, eu coloquei uma imagenzinha assim, bem bonitinha lá no quadro, para vocês darem uma olhada, né? Ela vai ser muito colocada aí na Epopeia de Gilgamesh, que foi a primeira obra literária. Então, eles vão fazer uma primeira obra literária. Então, é muito essa civilização, né? Esse povo, ele é muito importante, ok? Além disso, ele vai ser muito importante para o que a gente chama de calendário. A gente não tem 12 meses e 7 dias na semana? Isso foi muito construído através dos sumérios, né? Que observavam o céu, que começavam a desenvolver o que a gente chama de ciência, né? A astronomia, a astrologia. Então, ele começou a pesquisar, a observar todas as transformações que os astros tinham no céu e começou a criar isso na cabeça deles. Essa noção de tempo que a gente tem, inclusive, a gente é muito herdada desse povo. Então, olha que povo muito importante, né? Eles usavam muito, gente, o que a gente chama que são as zigurates. Vocês vão ver em artes, né? Essas zigurates, que elas vão ter níveis, né? Ela vai ser tanto o poder político, vai ser inserido aí, também como um poder cultural que a gente fala, né? Inclusive para o conhecimento, né? Para a astrologia. Então, esse era um campo religioso, político, né? E também muito importante para o desenvolvimento que a gente chama da ciência. Então, vai ser lá nesse lugar mesmo que eles vão começar a observar e começar a ver e criar o que a gente chama dessa ciência mais antiga, né? Que é baseada na astronomia, na astrologia. Então, esse povo é muito importante, tá? Eles ficaram mais ou menos nessa região em 2.800 a 2.000 a.C., tá? Até que chegam, né, um povo aí muito doido chamado Amoritas, né? Mais ou menos, eles viviam ali, eles eram vizinhos, e eles começaram o quê? A dominar os sumérios. E eles vão migrar justamente para essa região da Suméria, e vão começar a dominar e criar o primeiro império da Mesopotâmia, tá? Então a gente começa a ter um pouco mais de unificação, mas lembrando, gente, que eles dominaram uma região, não é toda a Mesopotâmia, tá? Então, tem no livro de vocês, eu coloco na edição a página para vocês observarem todas as transformações aí da Mesopotâmia, né, em questão de expansão territorial, ok? Então, os babilônios, gente, eles herdaram muito da cultura suméria, inclusive a escrita, né, as noções, a ciência, mas eles vão o quê? Observar que essa sociedade também vai precisar de o quê? De um documento oficial, de um documento em que eu possa controlar, organizar melhor essa sociedade, inclusive. Então, eles vão criar o que a gente chama que é o Código Hammurabi. Gente, o Código Hammurabi vai ser um sistema de leis, tá? Que vai determinar todas as penalidades e delitos, tá? Daquela época. A gente pode dizer que foi um dos primeiros, né? Códigos penais que existiram na humanidade. Então, ele foi muito importante, inclusive, para a noção que a gente tem de crime, na noção que a gente tem de penalidade, o que eu vou fazer com essas pessoas que cometem esses crimes, né? Era muito baseado no que a gente chama de lei do talhão, que é o quê? Olho por olho, dente por dente. A gente tem aqui, vocês têm aqui na página 85, tá? Alguns exemplos de como era utilizado o Código Hammurabi. Então, por exemplo, só para vocês terem um exemplo. Uma pessoa, né, roubou alguma coisa de um nobre, né? Vamos supor isso, né? Um escravo, né? Não escravo não, vamos dizer que uma pessoa mesmo, né, roubou uma coisa do nobre. O que acontece com essa pessoa que roubou algum objeto que não era dela? Ela vai ser o quê? Cortada a mão.
Então era muito assim, essa noção que a gente tem, né? Esse código foi muito baseado mais ou menos nessa noção de olho por olho, dente por dente. Você faz uma coisa ruim, você vai ter uma penalidade da mesma maneira. Então eu vou punir você bem parecido com o crime que você colocou. Então, assim, isso aí, gente, foi muito importante, né? Mais ou menos nessa época. E ele foi um documento que, inclusive, ele ficou exposto, né? Durante muitos anos. Tem a fotinha, vou ter que ver se eu coloco na edição, a fotinha do Código Hammurabi, né? Escrito, né? Então, assim, vocês conseguem observar isso e ele foi muito importante para a sociedade, ok? Esses amoritas, eles vão ser assim, vão dominar essa região de 2000 a 1600 a.C. até que os assírios, aí os assírios são os caras das tretas, né? Eles são assim muito conhecidos aí pelo grande domínio que eles tinham naquela região, por ser sanguinários, assim, por ter táticas de guerra consideradas avançadas, inclusive nessa época. Então eles vão criar o primeiro exército permanente, gente, uma sociedade totalmente militarizada. Você já deve ter ouvido falar de Esparta, né? Mas os assírios, gente, ó, era nesse nível para pior, viu? Então era assim, eles eram uma sociedade totalmente militarizada e totalmente voltada para o que a gente chama de expansão territorial. Então, para eles, dominar os babilônicos foi assim, muito rápido e prático, né? Inclusive, eles dominaram muito mais do que os babilônicos dominaram naquela época e foram grandes, guerreiros, né? E principalmente no uso de ferro, cobre. Então, eles desenvolveram muito essas mercadorias, assim, desenvolveram muito esse tipo de produto, inclusive, e justamente a seu favor como tática de guerra, tá? Um dos grandes dominadores que vai existir, vou colocar aqui na edição o nome, vocês podem pesquisar sobre ele foi, assim, muito importante, inclusive, para esse domínio todo desses assírios nessas regiões e vale muito a pena conferir a história deles, ok? E por último, nós vamos ter o último povo aí da Mesopotâmia, né? Antes deles serem invadidos aí pelos persas, né? Pelos também assim aparecerem muito, né? Na Bíblia, enfim, parece muito nesse documento histórico, né? Que foi a Bíblia. Vocês podem ver bastante, que foram os caldeus, tá? Gente, os assírios, eles eram tão bons de guerra que eles foram os que mais ficaram no poder ali naquela região da Mesopotâmia, ok? Lembrando, galera, que a Mesopotâmia, apesar, né, de ter sido dominada e ter, sim, ter tido um império, existia também cidades ali vizinhas, tá? Então, os assírios, eles dominaram uma parte da Mesopotâmia. Os caldeus, eles vão ressurgir aí mais ou menos de 612 a.C., tá? E eles vão ficar na região, basicamente, né, onde é o centro da Mesopotâmia. Quando eu falo isso, são todos conflitos mais pro centro da Mesopotâmia, onde ficava mais os sumérios, tá? Então, 612 a.C. a 539 a.C., tá? Em que eles vão formar o que a gente chama o Segundo Império Babilônico. É aquela época em que eu tenho aquele famoso rei, né, chamado Nabucodonosor, tá, que escravizou os hebreus, né, que teve o auge do império aí, o auge da expansão, vai ser um dos que vão mais expandir, mais dominar a região da Mesopotâmia, tá? Eles vão ser invadidos só no final aí durante o século 6 antes de Cristo pelos persas, né? Mas o Dário, né? Primeiro, mas eles foram um dos grandes povos, assim, principalmente vocês podem pesquisar bastante sobre eles, né? Posso colocar bastante referência se vocês tiverem mais curiosidade. Vocês coloquem, né? Pesquisar bastante sobre esse rei, que ele foi muito importante justamente para esse domínio aí da toda a Mesopotâmia e também de um outro povo aí, né, também bem conhecido, né, justamente por trazer uma religião tão influente no mundo inteiro, né, até hoje, que foram os hebreus.